A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um webinar. Hoje a gente vai falar sobre 10 dicas para melhor utilização do inversor Fronius. Então, normalmente a gente tem uns webinários um pouco mais técnicos, com detalhes de ligação, conexões, etc. Hoje é um webinar um pouco mais tranquilo, mais dinâmico. A gente vai, na verdade, dar algumas dicas importantes, né? Então, esse é o primeiro passo para quem está conhecendo o produto, talvez, ou para quem já conhece, saber também. É sempre bom rever os conceitos principais do equipamento para ver se está utilizando da melhor forma possível. Talvez o pessoal mais experiente aí que acompanha a gente também já vai tirar isso aqui de letra, né? Que já está utilizando o produto Fronius. Basicamente, todas as informações a gente tirou do manual de instalação, dos manuais, né? Então são coisas que não existe nenhum segredo, que a gente não vai dar nenhum segredo que ninguém saiba, mas é importante reforçar sempre os conceitos principais dos inversores para a gente utilizar ele da melhor forma. Legal? Então, eu estou aqui fazendo a apresentação, né? Eu sou o apresentador, junto comigo também está o Bruno. Então, o Bruno vai estar auxiliando aqui no chat. Então, do lado, no cantinho da tela aí, vocês têm acesso ao bate-papo. Vocês podem mandar suas perguntas. O Bruno já vai respondendo em tempo real aqui para vocês. Né, sempre encaminhar dúvidas pertinentes ao tema que a gente vai estar discutindo. Outras questões, aí vocês, no final, a gente dá os contatos para vocês poderem encaminhar um e-mail ou também fazer um contato. Legal? E aí no finalzinho também, dependendo das perguntas, se tiver alguma pergunta que tem mais detalhes, a gente no final tem uma parte que a gente vai fazer algumas respostas das perguntas selecionadas aqui, para a gente abrir para vocês também. Legal? Então, primeira dica seria a garantia. Né? Nem parece uma dica propriamente do equipamento, mas é importantíssimo. É importante antes de você começar a utilizar o equipamento, né? Então, você conhecer as regras do jogo, como funciona a garantia. Então, existe o termo de garantia que está disponível no site da Fronius, você pode dar uma lida lá, tem todos os detalhes. E o intuito desse webinar não é dar os detalhes em si, a gente não vai entrar muito a fundo nos itens, a gente só vai passar para ter uma boa ideia. Mas, para entrar mais a fundo na garantia, pode dar uma olhadinha no termo, lá tem todas as condições. Mas o importante é resumir que a garantia são 2 anos, mais 5, né, dando um total de 7. Então, 2 anos de garantia de fábrica, já incluso no equipamento. A garantia, ela não inicia no período que você faz lá no SolarWeb o registro, ou a data que você declarou. Essa é uma garantia referente à nota fiscal de venda Fronius. Os detalhes você pode ver no termo. Os 5 anos adicionais é mediante registro no SolarWeb. Legal? Então, você tem que entrar no SolarWeb e fazer o registro para você ganhar aí gratuitamente mais 5 anos de garantia. Os 2 anos, a gente separa em 2 mais 5 porque são duas condições diferentes. Nos 2 anos iniciais, que são os anos que a gente chama de fábrica, é incluso serviço, peças e transporte de retorno. Então, sempre que houver a necessidade de acionar a garantia Fronius, vão estar inclusos nos 2 primeiros anos, né, mediante essa análise, peças, serviço, né, que é o reparo em si, e o transporte de retorno. Então, ficando a cargo de quem encaminhar o equipamento, o transporte de envio. Né, nas condições de garantia, né, então falhas que forem cobertas por garantia, que forem falha mesmo do equipamento, não mau uso ou condições climáticas, etc. E também tem 5 anos mediante a extensão. Nesses 5 anos adicionais, que eles começam imediatamente após os 2 anos de fábrica, né? Então, encerrou os 2 anos de fábrica, começa a contar os 5 anos da extensão. Caso você tenha feito o registro SolarWeb, tá? Não pode esquecer de fazer o registro. E aí você ganha as peças, tá? Então, os demais itens que estão exclusos é por conta do cliente. É importante observar que o usuário possui o prazo de 24 meses para realizar a extensão. Então, dentro da garantia de fábrica, você tem o período para fazer a extensão. Então, enquanto você ainda tem a garantia de fábrica, ok, você ainda pode fazer a extensão. Se passar esse período, aí você não pode mais fazer a extensão. Se acabar os 2 anos e você não fez, você perde esses 5 anos adicionais. Tá, então, essa é uma dica importante. Essa é a primeira coisa que o cliente tem que saber. É importante conhecer o termo, conhecer as condições de garantia antes de mesmo do início do uso, para você usar da melhor forma possível. Bacana. Dica número 2, dimensionamento. Né? Então, o dimensionamento normalmente é feito, né, você faz essa verificação antes de ter o equipamento, mas pode ser feito também durante, né, você vai fazer uma visita na instalação, que é instalador. O dimensionamento, a gente tem uma plataforma que chama Solar Configurator. Aí tem um link
pode digitar esse link no navegador, ou simplesmente entra no SolarWeb, que é a plataforma de monitoramento online, e lá no rodapé, ou na tela inicial antes de fazer o login, vai ter a opção Solar Configurator. A ideia do Configurator é, de forma simples, indicar para você quais são as possibilidades do inversor Fronius. Então, a ideia dele não é indicar performance, melhor a quantidade que você vai ter mais eficiência, não é isso. A ideia dele é mostrar quais são as possibilidades de strings para aquela característica de inversor e de módulo. Tá? Então, com poucos passos, 2 minutinhos, você coloca o módulo que você vai utilizar, as faixas de temperatura, qual é o inversor, e ele vai te dar as possibilidades de string. Né? A gente pode ver aqui na parte de baixo. Caso tenha alguma dúvida, a gente tem um webinar só sobre isso, né? Então você pode dar uma olhadinha lá, tem dicas bem legais também. Mas, então, dimensionamento é uma parte importante. Está na dúvida se está dentro da faixa, se não está dentro da faixa de aplicação do equipamento? Simula aqui suas condições no Solar Configurator que você vai ter uma ideia bem interessante do que está acontecendo. Dica número 3. A dica número 3 seria torque. Né? Então, torque é um assunto que não é muito falado aqui, né, no Brasil, mas quando a gente fala de diversos fatores de garantia, o torque é muito importante. Então, por isso que ele está aqui no nosso top 10 da lista aqui. Então, eu tirei alguns recortes do manual de instalação de cada equipamento, tá? Então, a gente não vai entrar no mérito de qual é o torque específico para qual item, mas é importante entrar no manual, dar uma olhadinha para você fazer o aperto correto. Então, esse aqui, por exemplo, é o torque da tampa, né, de um inversor. Está vendo a indicação aqui em amarelo? É Newton metro, né, a indicação de torque. Então, 2.5, você vai utilizar a ferramenta, uma chave de torque, configurada para esse valor para você fazer o aperto correto, manter as características do equipamento de proteção. Né? Mesma coisa se aplica quando você vai prender a parte superior, né, a parte eletrônica com a base, você tem o torque para fazer a conexão, ou quando você vai fazer o aperto da tampa, né, a tampa frontal ali metálica. Então, são 3 exemplos de modelos, e isso vai estar indicado no manual de instalação de cada um. Você acessa lá e verifica as condições para você fazer o aperto correto. O mesmo se aplica no cabeamento, isso é muito importante. Né? Tão importante quanto o anterior, quando a gente fala de corrente contínua, a gente está falando de uma característica totalmente diferente que a gente está acostumado das instalações normais que a gente tem aí de corrente alternada. Então, corrente contínua, ela não passa pelo zero, né? Então ela sempre está, você vai ter corrente ali. Então você tem que tomar cuidado quando você faz o aperto, que um aperto incorreto, se você apertar pegando a parte plástica do cabo ao invés de pegar a parte metálica, subdimensionado, qualquer problema que você tiver na instalação, isso pode causar queima, derretimento do borne, problemas devido à falha de instalação, porque não foi observado algumas características necessárias. Tá? Então, no manual de instalação, você vai ver essa indicação que está aqui em cima. Né? Então, tem aqui torque em Newton metro indicado para você ver no borne. Eu já vou mostrar onde está essa indicação. Então, quando você for fixar, você tem que dar uma olhadinha. Tanto para DC quanto para AC vai ter essa indicação no manual de instalação. Essa indicação ela fica aqui na parte inferior do borne. Né? Então, onde você fixa o cabo, onde você entra com o cabo, ele tem essa indicação no corpo. Né? Eles colocaram essa informação agora no borne porque tem diferentes modelos de borne. E no borne de conexão, onde você conecta o cabo, você tem que dar uma olhada no corpo e verificar. Né? Antes dessa revisão, era de 1.8 a 2.5 Nm e foi revisado para 3.5, conforme indica a imagem. Por isso que você tem que verificar no corpo ao invés do manual. Legal? É importantíssimo isso para você conseguir garantir as características, principalmente quem está falando de tensões DC aí de até 1000 volts. Né? Então são valores bem altos, então é importante a questão da segurança nesse item. Para quem não conhece ou nunca trabalhou com a chave de torque, aqui é uma imagem, né, um exemplo de alguns modelos, mas tem diversos modelos. Ele é basicamente igual a uma chave normal, né, que você utiliza. A única diferença é que no corpo você tem uma regulagem. Então, normalmente aqui, né, onde tem essa setinha, você faz a rotação da chave, indicando qual o torque que você quer aplicar. Então, 2.5, 3.5 e assim por diante. Uma chave básica. Legal? Então, é importantíssimo esse item aí. Dica número 4, local de instalação. Então, o local de instalação também está no manual de instalação, então a gente vê aqui no cantinho, né, essa aqui é a capa do manual. Todo o inversor, né, todos os modelos, as famílias têm seu manual de instalação específico. Então é importante dar uma olhada. A gente não vai entrar no detalhe, mas é bem intuitivo, são imagens indicando as condições. Então, tanto que ele tem que ficar em local abrigado por causa da radiação, o IP de proteção dele, se ele pode ficar não é indicado ficar dentro
locais que tem convívio humano, né, pessoas passando, tal, não é recomendado, animais, ambientes com muito ruído, por exemplo. Então, são locais que não são indicados pelo X. Aqui também é indicado quais as posições, né, devido tanto ao grau de proteção, ventilação e etc. E também as distâncias que você precisa manter para você conseguir fazer a troca de calor eficaz do equipamento, né? Então você tem as distâncias laterais. É legal também nessa imagem a gente ver que, né, ele entra pela lateral, aqui, resfriamento, o ventilador puxa e joga para cima. Isso permite que você tenha um espaço lateral bem pequeno, né? Então é ventilação forçada através de ventiladores. Isso você consegue garantir uma troca bem legal de calor em condições mais adversas. E você joga ali para cima. Então é importante isso estar no manual de instalação, verificar essas características para ver se você atende, né? Como embaixo também a gente tem a parte da faixa de temperatura e a umidade que você pode trabalhar. Então, uma dica importante é dar uma olhada sempre nesse item. Dica número 5, instalação de cabeamentos. Quando você faz a instalação do cabeamento, é importante também como você faz a entrada do equipamento, né? A entrada do cabeamento para o equipamento. Ali, ele já vem preparado com algumas características para você chegar com o cabo, né? Então, a gente vê no primeiro recorte aqui, a indicação do cabo de corrente contínua, que você entra ali através de uma entrada que tem uma borracha, qual a forma correta, né, de colocar ali os cabos para você garantir o índice de proteção. Ali, por exemplo, no segundo recorte seriam os dados, né, onde você entra com o seu cabo de rede, se você for utilizar. Ele já vem com essa entrada para os cabos, como são cabos normalmente Cat5, cabo de rede, você já entra individualmente. E os demais que você não utilizar já vem um pluguinho de borracha. Então, você tem que utilizar isso de forma correta para garantir aqui que a entrada vai estar isolada, vedada ali. E também um exemplo do cabo AC. Tá vendo que é um cabo multivias, né? Você tem aquele cabo plástico, normalmente a gente chama de PP, e você faz a vedação dele através de um prensa-cabo. É importante observar isso com essas características em conjunto, mais o torque de aperto da tampa e da fixação do equipamento, você consegue garantir um grau de proteção. Nesse exemplo aqui, coloquei IP66, que é o do Simo e do Eco, mas também o do Galvo, do Primo, né, que é IP65. É importantíssimo verificar essas características. Você pode fazer tudo certo, apertar com o torque correto, mas aí chega aqui na entrada dos cabos, você não garante a vedação do prensa-cabo, por exemplo, entrando com cabo multivias, mas sem essa parte plástica, e aí você não consegue vedar legal. Então, é importante observar todas essas condições para que você possa utilizar seu equipamento da melhor forma possível. Tanto quanto a entrada de água, né, ingresso de água no equipamento, evitar ingresso de insetos, né? Então a gente recebe de vez em quando aqui no suporte também alguns equipamentos que entrou inseto, danificou a placa. Então é importante você seguir as recomendações para que não tenha esses problemas. Dica número 6, o número de série. Então, o número de série é importantíssimo para várias questões, tanto para o suporte, né? Para dar um suporte, a gente precisa saber qual o número de série, para verificar as condições do equipamento, alguns detalhes internos, e também para a questão da garantia. O número de série fica na placa de identificação, embaixo do inversor, né, naquela plaquinha que tem as informações elétricas também. É importantíssimo, né, ter esse número sempre em fácil acesso. Junto com o manual, dentro da caixa do inversor, quando você abre a caixa do equipamento novo, ele vem com o manual de instalação. Tudo isso que a gente está falando está nesse manual. E também ele vem junto com uma etiqueta. Normalmente essa etiqueta o pessoal não conhece muito, isso está indicado no manual de instalação também, qual a finalidade dela. Então, por exemplo, essa etiqueta é muito útil, você pode colar ela ou no próprio manual, para você ter ele guardado na sua gaveta, ou junto com os dados do seu equipamento, projeto, você guarda junto, então você vai ter sempre à mão o número de série do equipamento. Ou você também pode colar ele na parte frontal do inversor, igual está indicado na imagem à direita. Então, você colando ali, quando você tirar uma foto, às vezes frontal do equipamento, você já vai ter o número de série. Ou, quando através de um contato com suporte, você vai já estar de frente com o equipamento. Porque a gente sabe que, às vezes, você tem os cabeamentos embaixo, você pode colocar numa altura que talvez não facilite a visualização. Então, é importante, é uma dica bem bacana. A maioria desconhece essa informação. Isso já vem junto, tá? Dentro do manual, a etiqueta é só colar para utilizar da melhor forma possível. Dica 7, atualização. Então, o pessoal que já trabalha com Fronius conhece as atualizações. As atualizações são feitas sempre no intuito de trazer melhorias para o equipamento, corrigir alguma condição, trazer novos parâmetros. Então é importante sempre, principalmente na primeira vez que você vai instalar o equipamento, fazer a atualização, ou sempre que você tiver qualquer anomalia, comportamento diferente do esperado,
procede com a atualização primeiro antes de contactar o suporte. Então você já pode resolver diversas situações e conseguir sanar no próprio local. Tá? Então, por exemplo, quando sai da fábrica o equipamento, é feita a atualização a última atualização disponível, né? E o equipamento é encaminhado para o Brasil ou para outros países. Porém, nessa diferença de tempo entre chegar até o cliente final, pode ser que já saiu uma nova atualização. Por isso que é sempre importante estar em campo, vai fazer o startup, ligou o equipamento, procede com a atualização. Tá? Nesse caso, a gente está falando da atualização do inversor. Então, no inversor, você já está lá na instalação, você pode simplesmente pegar um pendrive, salva os arquivos, entra no site da Fronius lá e baixa, né? A gente tem também alguns vídeos aí na internet referente a esses artigos ou um documento também do suporte que explica passo a passo. Você baixou o arquivo, pôs no pendrive, no site vai estar sempre a última versão disponível, então, na dúvida, pega do site, o site vai estar lá. Salva o arquivo, coloca no pendrive e espeta ele no inversor, na entrada USB, que indica aqui na setinha, né? A entradinha fica aqui. E aí, entra no menu USB do inversor e atualização do firmware. Ele vai iniciar a atualização, finalizar e tá ok. É bem simples. Esse procedimento é importante fazer ele. E existe também a possibilidade de fazer atualização remota, né? Então, nesse caso, você tem que ter um monitoramento, né, do SolarWeb. Acessa lá, página do SolarWeb, entra no menu de configurações, componentes, que é uma nova aba, né? Antes ficava em fontes de dados, ali as opções, um retificador alternado. Agora fica tudo em componentes, né? E fica mais fácil, agora tem uma tela só para você fazer as atualizações. Clica no botão atualizar. O único detalhe, né? A placa de monitoramento, que é o Data Manager, tem que estar na versão superior a 3.7. Se for inferior, aí primeiro você tem que atualizar a placa de monitoramento e depois atualizar o inversor. Também dá, né? Então, todos os modelos é possível fazer, só tem que ver qual a sequência de atualização você vai fazer primeiro. Nesse caso, se for tudo atualizadinho, você vai chegar lá, vai estar o botão disponível, tanto no startup quanto quando você precisar, tá? Remotamente você vai poder fazer essa atualização. E também é importante a atualização da placa de monitoramento. Conforme a gente acabou de ver, ela tem que estar atualizada para você poder atualizar o inversor. Então, no momento que você está lá em campo, já atualiza os dois, né? Para fazer também, é bem tranquila, você acessa ali no SolarWeb e põe aqui, clica em configurações, examinar, fazer atualização. Ele faz através dos dados remotos ali. E também, pelo SolarWeb, você entra em componentes e atualização. Bem tranquila, é bem similar ao do inversor. Legal, dica número 8, corrente máxima por terminal. Essa dica é porque tem uma dúvida recorrente que a gente recebe aqui no suporte referente à corrente máxima que pode ir ali no equipamento. Então, é importante não confundir. Corrente máxima de MPPT é o quanto aquele MPPT pode ter, né? Por exemplo, você tem ali as conexões MPPT, juntas ali você tem uma corrente máxima que o inversor trabalha. Nesse item não é isso que a gente está falando, a gente está falando corrente máxima por terminal. Entenda terminal que é cada entrada de cabo ali, cada parafuso que você vai colocar um cabo, ele tem um limite que ele aguenta de corrente, tá? Então aqui esse recorte aqui do manual do inversor Simo está indicando aqui a corrente máxima, né? Então no manual de instalação você tem informações sobre qual corrente máxima você pode entrar por terminal. Por exemplo, isso aqui também é um recorte do mesmo manual, vai estar na parte superior em português, qual a corrente máxima, tá? Então você verifica sempre ali, cada parafuso inversor você pode entrar com essa corrente especificada aqui. Legal? Então, aqui é um exemplo de outro manual, o manual do Eco, que tem esse recorte, né, que ele mostra o layout dos fusíveis. Quando a gente fala para quem ainda não se localizou onde que é, essa entrada aqui, né? Então, eu tenho esse parafuso nessa entrada, no caso do Eco, que está indicado aqui, 15 amperes. No caso do Simo, por exemplo, seria 33 amperes. Então, você tem que verificar cada manual que vem junto com o equipamento para ver qual a corrente. Legal? E tem diferença, tá? Entre o Simo e o Simo Brasil. É importante observar. Então, tem que ser específico. Cada família que você estiver utilizando, você verifica onde que se aplica. Bacana? Então, essa informação é importante. E aí, o que acontece? Vamos supor que você tem uma limitação, né? No caso do Eco e do Simo Brasil 15, você tem essa limitação aí de 15 amperes por entrada. Aí você colocou duas strings de 9 em paralelo, tá? 18 amperes. E aí, como que você entra? Pensando nisso, a gente tem esse acessório disponível também para compra, tá? Então ele é um acessório, você tem que pedir separadamente do equipamento. Caso ele venha, no caso do Simo Brasil 15, pode ser que venha, mas isso você tem que observar caso a caso, conversar com o seu distribuidor e ver se acompanha. Mas na maioria dos casos não. Então você precisa comprar esse acessório. E aí o que ele permite você fazer? Você vai fazer o paralelismo da string, né, conforme indicado aqui.
e depois você vai chegar com um cabo só até o inversor. Então, na entrada do inversor, você vem com um cabo com maior corrente e ele já faz, através das conexões, a distribuição. Então, nesse caso, você não precisa se preocupar que o limite é 15 por entrada, porque todas as entradas estão conectadas. Tá? Então, você vai respeitar, nesse caso, o limite máximo do MPPT, mas sem se preocupar com a corrente individual. Nesse caso, por exemplo, você não poderia, sem esse adaptador, entrar com um cabo só, né, várias strings, entrar com um cabo só direto no terminal, porque o terminal tem essa limitação de corrente. Isso é importantíssimo observar, isso pode danificar, né, a médio prazo o equipamento, então é importante entender qual a corrente máxima que você pode aplicar por terminal. Legal? Dica número 9, no monitoramento. O monitoramento ele é essencial, né, a parte importantíssima do processo. Quando você instala o inversor, configura a placa de monitoramento, a gente também tem webinars anteriores explicando como que faz, né, passo a passo, explicando também alguns recursos, e aí você consegue visualizar. Então, é importante ter essa ferramenta, né, se você ter o Data Manager Fronius, por exemplo, a atualização remota, o que a gente comentou ontem, é através da plataforma que você faz. Se você não tem o monitoramento, você não consegue fazer esse procedimento remoto, acompanhar, analisar o sistema. Por isso que é importante o monitoramento, por mais que pareça óbvio, né? Porque a Fronius ela já trabalha com monitoramento como padrão, né? Todos os inversores, por padrão, já vêm com a placa de monitoramento para ter monitoramento. No caso, você não quer, você tem que pedir 100, é ao contrário, né? Então, em instalações que, por exemplo, você quer colocar diversos inversores e utilizar uma placa só, que também dá para fazer isso, você compra os demais 100, mas por padrão vem. Então, para a gente, cliente Fronius que já está utilizando, sabe que isso é padrão. E é uma ferramenta muito interessante. Então, por isso que a gente colocou como dica, porque é importantíssimo tanto para análise, né? Análise de dados elétricos, por exemplo. Você tem tensão, você tem corrente, potência, consegue fazer uma análise temporal, voltar no tempo e verificar como que eram os parâmetros naquela ocasião. Isso ajuda muito no suporte do cliente remoto, né? Então, qualquer dificuldade você tem, até para acessar a Fronius, você vai entrar em contato com o distribuidor ou com a Fronius para verificar alguma dúvida. A gente vai utilizar bastante essa ferramenta para conseguir entender o que está acontecendo. Né? E os dados históricos, por exemplo, você consegue ter uma vista geral do mês, do ano, o que aconteceu. Então, importantíssimo o monitoramento, tanto fazer a aquisição com monitoramento Fronius, quanto você fazer a configuração do monitoramento. Tá? Então, é importante, essa é a dica número 9. Dica número 10, Smart Meter. A gente também tem um webinar específico para Smart Meter, né? Aquele webinar é bem técnico, ele chega para explicar mesmo como que faz as conexões, quais os cabos utilizados e dimensionamento. Com ele você consegue fazer basicamente tudo. E aqui a ideia é só mostrar por que você colocaria um Smart Meter, né? Então, o Smart Meter ele é um medidor bidirecional, né? A gente tem duas versões aqui, vocês estão vendo um branco e um preto, né? O branco tem algumas características elétricas, ele tem 220 mono, 380 trifásico, e essa versão pretinha ali, ele atende todas as que for 220 entre fases, tá? Então ele é mono, bi, trifásico, 220 seria o pretinho. Então tem que ver as características elétricas da sua rede, e aí você seleciona o modelo. O Smart Meter ele vai localizado ali, mais ou menos próximo ao medidor de energia, então ele vai ficar no fluxo aqui, no caminho das cargas, né? Então, quando você está consumindo energia da rede, ele vai medir aqui, quando você estiver injetando energia na rede, ele vai medir aqui. E ele se comunica com o inversor, então isso que é o bacana, você fecha ali todo o seu balanço energético, você sabe quanto entrou, quanto saiu, e o inversor, o diferencial, o que sobrou é o que você já consumiu direto, então você consegue ter toda a dinâmica da instalação. Isso é muito importante. Assim que você instalou o Smart Meter, fez a parametrização, vai mudar a sua visualização inicial no SolarWeb, né, que é aquela tela anterior que a gente viu lá do monitoramento, e aí você vai começar a ter essa visão e entender em tempo real o que está acontecendo. Eu estou produzindo e jogando na rede, eu estou produzindo e já consumindo ao mesmo tempo, como que está funcionando essa dinâmica. E ele gera um gráfico também, indicando para vocês como que está esse comportamento durante o dia. Isso aqui é um exemplo, né, de um gráfico como que você vê. Então a gente vê, por exemplo, em vermelho aqui o consumo, né? Essa parte cinza é o consumo, por exemplo, o vermelho, o consumo direto da rede. A parte cinza, o consumo da minha própria instalação, né, porque eu estou produzindo aqui e ao mesmo tempo eu estou consumindo, então é um alto consumo, já produzo e consumo. E aqui no final do dia o excedente também pegando da rede. Então é bem bacana. Então o diferencial aqui é o que eu injetei, né? Então fica bem legal você ter essa visão. Uma visão totalmente diferente, porque se você não tem o Smart Meter, a única coisa que você vai ver é a produção.
mas aí você não vai entender qual que é o seu comportamento. Se você aumentou seu consumo, diminuiu, você só vai ter uma visão de produção. Então, é uma dica aí importante, quem não conhecia o Smart Meter, está conhecendo e poder fazer a aplicação desse produto. Legal? Então, essas foram as 10 dicas. Espero ter ajudado, né? Ou pelo menos o pessoal que já conhecia, para ter esclarecido talvez alguma dúvida. Isso é só para a gente exercitar um pouco mais o que pode fazer com o equipamento, quais são as possibilidades e pontos importantes. Lógico que tudo isso aqui é só uma ideia, né? Para saber as características específicas, você tem que ou assistir os webinars, né? Que a gente tem também disponível, olhar o manual de instalação, lá tem muita dica legal. Basicamente, quase tudo que tirou daqui está no manual de instalação. O manual do equipamento de operação, tem muitas informações aí que vai auxiliar você a utilizar da melhor forma possível e evitar problemas. Então, perguntas e respostas, deixa eu só ver com o Bruno aqui se tem alguma pergunta que alguém mandou, se quer adicionar aqui para a gente poder comentar. Maurício, a gente tem uma pergunta aqui que é bem interessante. O Oscar, ele está perguntando se é permitido fazer algum tipo de furo na base do equipamento, né, para entrar com os cabos de alguma outra forma. Essa pergunta ela é bem interessante, né? A nossa recomendação é sempre seguir ali o manual de instalação do equipamento, né? Então, por exemplo, o manual do Simon Brasil 15, ele permite esse tipo de furo, né? Então, se você observar ali na lateral do equipamento, na lateral da base, tem algumas demarcações ali para que você faça algum tipo de furo adicional. Agora, nos equipamentos que não tem essas instruções, é sempre importante entrar em contato com o nosso suporte, né, que a gente faz alguma análise a respeito desse caso. Por quê? Porque qualquer furo em algum lugar não permitido, ele tira a isolação hermética do equipamento. Ou seja, ele perde ali a sua proteção IP66 ou IP65. Então, esse ponto é bem interessante e é bem importante se atentar a isso também. Legal, Bruno. Vamos dar uma olhadinha se tem mais alguma pergunta aqui. Eu estou vendo uma aqui, perguntou se é necessário ter monitoramento, ter internet no local para fazer a extensão da garantia, né? Referente à dica número 1, né, que falava sobre a garantia. Na verdade, não é necessário, tá? Para você ter acesso à plataforma solarweb.com, o equipamento que está lá no local, por exemplo, em área rural, quando você não tem internet, por exemplo, você pode sim fazer a extensão de garantia desse equipamento. Você tem que entrar no SolarWeb, a gente tem, né, um webinar só sobre a garantia, que explica como que faz a extensão, mas sim, é possível. Então você entra lá, adiciona manualmente pelo número de série do equipamento, só precisa ter o número de série, colocar mais algumas informações do instalador, mas é possível fazer sim. Legal? Legal, tem mais uma pergunta aqui do Alexander. Se o Data Manager pode ser instalado em qualquer inversor Fronius ou se é específico para cada potência? É uma pergunta interessante. O Data Manager ele é um modelo só, né? Basicamente a gente tem dois modelos, na verdade. Tem para a linha IG Plus, né, que é um inversor antigo, antes da família Snap Inverter. Então o pessoal das antigas conhece aí o IG Plus, tem um modelo específico para ele. O outro modelo, que é o que todo mundo conhece, é o mais conhecido, que é da linha Snap Inverter, aí ele se aplica tanto ao Galvo, ao Primo, ao Simo, ao Eco, né? Todos da linha Snap Inverter. Então não teria problema. Eu poderia utilizar um Data Manager que eu tirei de um Eco, por exemplo, colocar no Primo. Ele teria compatibilidade sem nenhum problema. Isso é possível fazer sim. Ó, tem uma pergunta legal aqui também do Luiz Fernando. Ele pergunta se aquele pente, né, que a gente chama que é um adaptador DC, quando eu tenho, se eu coloco ele se ele interliga todas as entradas e o que eu faço, se sim, né? O que eu faço quando eu tenho uma aplicação com 2 MPPTs? Nesse caso, o Paint ele é indicado quando você só quer utilizar uma MPPT, legal? Porque ele realmente jampeia 6 entradas para você fazer a distribuição. Normalmente ele é mais aplicado no Eco ou Simo 15 Brasil, no caso, que eles são inversores que só têm um MPPT e tem essa limitação de entrada de 15 amperes. Os outros inversores da linha Simo, aí o Simo convencional 380, ele vai ter 33 amperes por entrada, então ele já tem uma flexibilidade maior pela própria construção dele. Então por isso que normalmente é mais aplicado no Eco, mas de qualquer forma ele só tem uma MPPT, então não teria problema nesse caso. Então a gente tem uma outra pergunta interessante, né? É do Vitorino Amaral.
Não só ele, como outras pessoas estão perguntando onde está o link dos outros webinários, né? O webinar do Solar Configurator e também o webinar sobre a garantia do equipamento. Todos esses webinários eles estão disponíveis no canal da Fronius Internacional no YouTube. Então, no final do webinar, o Maurício ele vai passar o link certinho, né? E vocês podem conferir todos esses webinários ali no nosso canal. Legal, pessoal. A gente vai, desculpa, o tempo já está encerrando aqui, né? As outras perguntas, no demais, a gente vai respondendo pelo chat, tá? A gente pode continuar no chat, mas aqui online a gente tem que encerrar por causa da duração do vídeo. Tem mais um slide, então vamos só seguir aqui, tá? Finalizando já a apresentação. Obrigado pelas perguntas, tá? A gente nos próximos webinários também pretende fazer bem interativo, para a gente poder responder mesmo as perguntas em tempo real. De qualquer forma, se não deu tempo, a gente vai continuar, tá? No final no chat aqui, então quem já mandou pergunta, só aguardar, a gente vai respondendo. Mas qualquer dúvida que for um pouco mais detalhada, precisar, tem aqui os contatos, tá? Vocês podem encaminhar e-mail para o saque. Se for referente à assistência técnica, né? Para ser assistência técnica Fronius, que é um programa que o pessoal aí está sabendo, que vai ser mais divulgado em breve aí, pode mandar para o saque. Alguma coisa, por exemplo, o acessório que eu apresentei, né, aqueles detalhes que for mais comercial, encaminhar para vendas, e dúvidas técnicas, né, aí já entra na parte mais técnica, encaminhar para pv.service.brasil. Quem perguntou aí, né, do YouTube, onde que tá, no YouTube a Fronius tem um canal, né, chama Fronius Solar. Então você digita ali, pode ser até no Google, digita lá no Google Fronius Solar, YouTube, você vai ser encaminhado para a página da Fronius. Dentro da página tem o canal Fronius Brasil, tá? Então dentro de Fronius Solar tem Fronius Brasil. Dentro de Fronius Brasil são só os webinários do Brasil, em português. E se você tiver curiosidade, interesse, tem webinários pelo mundo inteiro, tá? Então você pode dar uma olhadinha em outro webinar em inglês também, se achar interessante. Então os webinários que a gente já tem aqui, também eu coloquei aqui na direita, né? Então a gente já tem sobre monitoramento, Smart Meter, Solar Configurator, registro do produto, né? Funções do SolarWeb. Então esses já estão aí. Tem mais por vir, né? Esse aqui também que a gente viu hoje, ele vai estar disponível em breve lá. Então, dá uma olhadinha, é bem interessante esses vídeos, a gente deixa disponibilizado porque a gente sabe que às vezes passa muito rápido as informações e tem que, às vezes, pegar um passo a passo, algum detalhe. Então, todos os webinários depois são disponibilizados para vocês poderem assistir com mais calma e utilizar no dia a dia. Legal? Então, a Fronius agradece a participação de vocês, é sempre bem legal essa troca de informações e a gente se vê no próximo. Pessoal que mandou pergunta, aguarda no chat aí que a gente vai continuar respondendo aí. Valeu, até mais, boa semana, tchau, tchau.